Olá, sétimo ano, prazer estar aqui com vocês de volta para mais uma aula de ciências aí começando. Eu sou o professor Magno, vou conduzir essa aula aí, que na verdade é um bem bolado, é uma montagem do que a gente tinha já aí eh, planejado com vocês ali no comecinho desse bimestre e tal, falando um pouquinho sobre temperatura, calor e tudo mais. Nós vamos dar prosseguimento para essa ideia aí que é importante. E falar em importância, eu conto aí com a importante participação de vocês e por falar em participação importante, eu estou aqui também com o importante professor Edjoel, que não vai deixar por menos fazer essas interações aí com vocês no chat, né, Edjoel? Opa, é isso aí. Então também quero dar as boas-vindas aos estudantes, aos responsáveis, nossos queridos colegas professores. Já tem muita gente mandando bom dia aqui, o pessoal da Escola Hélios Herbert Lino e o pessoal da Escola Doutor Raul Brickett, lá de Itapevi. Muita gente aqui dando bom dia. E também eu quero deixar meu bom dia para você, dizer assim que é muito importante a participação de todos vocês. E sempre que possível, né, professor? Sempre que possível, a gente sabe que nem sempre dá, que tem muitas turmas e tal. Coloque aí o nomezinho do aluno, coloque aí o nomezinho da escola, coloque o nome da cidade. Eles gostam de ouvir, a gente gosta de falar também. Não dá para falar de todos, mas a gente faz o possível aqui para representar a rede inteira, tá bom? É isso daí. A aula de hoje, o tema, o título da aula aí, ele é sugestivo, porque a gente vai falar sobre equilíbrio, né, e desequilíbrio, e também de algumas considerações que a gente tem teóricas aí sobre a temperatura, teoria do calor e tudo mais. E se você, sempre lembrando, se você perdeu alguma aula aqui pelo Centro de Mídias, não esqueça, a gente tem aí no repositório as aulas todas lá, ou no YouTube ou Facebook, basta você digitar ali o título da aula ou a data de execução, de gravação, e aí você vai ter acesso, assiste às aulas quantas vezes você quiser, inclusive esta que vai ficar gravada. Nós temos aí o objetivo dessa aula, que é relacionar o conhecimento então de calor, temperatura e equilíbrio termodinâmico, e deles com as situações do cotidiano aí, do nosso dia a dia, e a manutenção da vida na Terra, tá? O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai revisar alguns conceitos, compartilhar algumas informações, testar algumas hipóteses aqui juntos, principalmente participando aí na interação do chat, momento que a gente vai ali contar com o meu parceiro, o professor Edjoel, tá bom? O que a gente precisa para acompanhar essa aula? A gente precisa de um caderno para fazer as anotações, isso é importante para você anotar ali a resolução das atividades, fazer algumas anotações sobre algumas coisas, temas de pesquisa e tudo mais, que você pode dar prosseguimento, e, enfim, até algumas sugestões que de repente podem ocorrer durante a execução da aula. E não esquece, identifique essa aula com título e data, tá legal? Eu acho que a gente pode começar fazendo justamente essa rebusca, esse rebuscar do que é que a gente está falando aqui, do que se trata e tal. A gente vai falar de algumas coisas que envolvem temperatura e calor, são conceitos fundamentais, né, que a gente já falou algumas vezes, mas diga aí para nós em 2 minutos, qual a diferença entre temperatura e calor? Coloque aí para nós, para o Edjoel já puxar aí a participação, por favor. Vamos lá, 2 minutos.
Isso aí, professor. Muitas participações aqui, viu? Vou ler alguns aqui. Bom, a Júlia, que é aluna da professora Fernanda, lá da escola Olga Benatti. Ela muito bem, ela colocou aqui assim, temperatura é aquela medida e calor é a sensação térmica, não? Então ela colocou meio como uma pergunta aí. Muito bem. O João Vitor, da professora Silvia, o calor é uma sensação térmica. Deixa eu achar outro aluninho aqui. O pessoal de Mogi Guaçu aqui mandando abraço, bom dia. Muito bem, a Camila, do professor Jefferson, calor depende da massa do material, a temperatura não. Olha, o povo aqui tá afiado, hein? Muito bem, aí o professor já vai falar se é isso mesmo. Um abraço pro pessoal de Jandira, que está aqui também. Deixa eu ver se eu acho outro aluninho aqui. Bom, o Miguel, que foi colocado aqui pela Beatriz, acho que é a professora Beatriz, a temperatura pode estar gelada, o calor não, é da escola Zacarias Antônio da Silva, lá de Cotia. O aluno Tiago, da escola Pedro Taques, da professora Lucilene. A diferença de temperatura e calor é que a temperatura mais quente é a temperatura qualquer. Acho que ele confundiu aqui. O calor é qualquer tipo de temperatura. Não sei. Porque acabou colocando temperatura duas vezes. Deixa eu ir lá para o comecinho para ver se... Eu acho que é isso por enquanto, viu, professor? Eu fui para o comecinho aqui, o pessoal está no bom dia. Tem uma participação aí que eu não lembro ali rapidamente ali, que tinha o seguinte, estava falando que calor é quente, não, calor é só rapidinho? quente, e temperatura pode ser quente e frio, né? Deixa eu ler uma aqui rapidinho, que é o pessoal lá da Marrei Júnior, de Presidente Prudente. Eles colocaram assim, calor é definido como energia cinética total dos átomos e moléculas que compõem uma substância. Temperatura é uma medida da energia cinética média das moléculas do... Nossa, complexo, hein? Ou átomos individuais. Nossa. Alunos presentes quase 100%. Parabéns. Muito bem. Vamos pegar essa participação aí do Marrei e ver aí essa animação que eu preparei para vocês e tal, para ficar um pouquinho claro exatamente o que está dito aí, ligado à energia cinética e tudo mais. É isso aí que nós temos, olha só. Você tem aí umas moléculas que estão ali, são moléculas de água, né, num simulador aí que eu até recomendo aí que o professor faça. Está vendo que ali você tem um esquema que está a 0 graus, né, e ali você pode esquentar, ó, nesse aplicativo que tem aí do PET, né. Ó, aí você vai aumentando a temperatura, olha o que acontece com as moléculas de água. A gente pode associar as moléculas de água também para ali uma bolha bem pequenininha. Não acontece isso? A bolha começa a subir quando você começa a fornecer ali uma energia na forma de calor. É isso, galera. O calor é uma forma de energia. Se fornece essa energia na forma de calor, as moléculas começam a vibrar mais. Aí a temperatura vai aumentando. Conforme vai aumentando o movimento das moléculas. Essa teoria é chamada teoria cinética molecular. Mas vamos falar aí, é uma boa teoria, hein? Porque ela retrata bem o que acontece. Está vendo ali? Ó? Eu tenho ali um foguinho e tal, fornece calor, é uma forma de energia, e aí você vai, pode voltar aqui para mim. Aí você vai fornecendo calor, se altera a agitação, o estado ali da água, ali, de forma microscópica, na verdade um pouco mais ainda que microscópica, ali de forma molecular, né? Vai aumentando o movimento. E aí, eu vou trazer para você também um outro conceito importante, que é o equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico que está no próximo slide, ó, muitas vezes a gente confunde calor e temperatura com sensação térmica. Calor é uma forma de energia, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Sensação térmica tem mais a ver com o equilíbrio térmico que vai acontecer entre o meu corpo e o toque com o ambiente, com uma coisa que está a uma temperatura superior, ou quando eu vou tomar um banho cuja água está a uma temperatura inferior ou maior. O meu corpo briga ali para ter o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Vamos ler, ó. Quando dois ou mais corpos trocam calor, trocam energia entre si, passam a apresentar, depois de um certo tempo, a mesma temperatura. Aí ocorre o equilíbrio térmico e o equilíbrio termodinâmico.
Será que isso sempre acontece na natureza e no nosso dia a dia? Vamos olhar isso daí, ó. Você acha não, você já viu, né? Você está andando na calçada, num sol muito quente, dá para você perceber o asfalto, que o asfalto esquenta depois de um tempo, né? Ali depois de um tempo que você está ali em contato com ele, você coloca a mão, a própria lataria de um carro esquenta também, né? Aí você coloca a mão numa pedra, por exemplo, de um muro, ou ali num tijolo e tudo mais, a temperatura parece que não é a mesma. E isso tem a ver com sensação térmica, tá? E as plantas? As plantas parecem que estão sempre meio fresquinhas e tal. Aí eu te pergunto, formulando a hipótese, se todo mundo está aí no mesmo ambiente, como é que eu tenho sensações diferentes e se eu medir a temperatura, eu vou perceber que as plantas estão em outra temperatura e está todo mundo ali recebendo o calor do sol? Quer dizer, existe equilíbrio, tá? O equilíbrio existe, é uma grandeza física. Mas será que a gente sempre vê o equilíbrio acontecendo? E a sensação térmica acaba até atrapalhando um pouquinho a gente nesse conceito. Ó. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar nisso daí que eu acabei de falar para você. Ó. Considerando que as plantas, o pavimento e as pedras estão no mesmo ambiente, trocando calor, você acha que eles estão em equilíbrio térmico? Eu acho que não, né? Mas coloca aí, se você acha que sim ou não, e por quê? Um minutinho, o Edjoel já vai ler as interações para mim. Muito bem, professor. Muitas participações aqui, deixa eu ver algumas aqui. Há um equilíbrio térmico, sim, porque há meios de trocas entre o ambiente. Isso foi o professor Guilherme que colocou aqui. Deixa eu ver se eu acho algum de aluno. Aqui, ó, o pessoal da Aires Mouras, da Vila Jaguará, São Paulo, professor Mozart. Respondeu a aluna Maria Eduarda. Não. Eu entendi que o calor é uma forma de energia e a temperatura é a relação de calor entre dois corpos. Muito bem. Teve um aqui que eu vou tomar a liberdade, tá? Também da Marrei Júnior, ó, de Presidente Prudente. As plantas usam o calor para realizar a fotossíntese, da aluno Guilherme, eu acho. Professora Kátia. Muito bem, o Guilherme. Na verdade, as plantas vão utilizar a luz, tá, para fazer a fotossíntese. Mas beleza, valeu a participação. Nessa linha aí tem o Breno também, né? O Breno do 7º A, da Escola Francisco de Paula Vicente. Ele colocou que as plantas, não, porque as plantas têm um mecanismo regulador, né? E a gente também tem. Legal esse negócio aí. Legal. Né? Porque isso leva lá ao título da nossa aula, que é: não é tudo organizadinho que você pega e coloca as coisas lá e todo mundo entra em equilíbrio. Isso daí não pode acontecer não, meu. Você colocar todo mundo em equilíbrio e tal, não rola. Porque a gente está em desequilíbrio constante. É meio desordenado o negócio. Inclusive, deixa eu te mostrar essa próxima figura aqui, ó. Observa essa figura aqui, ó. Né? Olha só como é interessante, ó. Você coloca a roupa no varal, ali meio úmida, aí tá um sol forte, quente ali e tal, na roupa. Ao invés da roupa esquentar enquanto ela está úmida, você pode conferir isso daí. Ela está fria porque ela começa a perder calor. Né? Tinha até uma interação para você participar, e se você quiser ir escrevendo, ó, a roupa úmida no varal, ela fica fria, mesmo exposta a um sol muito quente ali ardente. Você sabe por que isso acontece? Isso tem relação com o ciclo da água e a manutenção da vida na Terra.
Quer dizer, esse desequilíbrio, essa coisa meio desordenada de todo mundo procurar o equilíbrio térmico, mas ao mesmo tempo você fala, poxa, mas aqui todo mundo está recebendo calor e não está entrando em equilíbrio térmico. Vamos lá, vamos tentar responder isso em um minuto. Ó. Você sabe por que a roupa fica fria no varal? Você acha que isso daí tem relação com o ciclo da água e a manutenção da vida na Terra? Um minutinho para você responder. Muitas participações aqui, viu, professor? O José Henrique, que ele é aluno da professora Cíntia, colocou processo de evaporação. Pulou aqui, mas ele colocou processo de evaporação. Aqui. Deixa eu ver. Escola Clibas, Assis. Professora Isabela. Sim, pois precisa do desequilíbrio para a água evaporar. Muito bem. Quem colocou isso, Ed? Foi lá da escola Clibas. Não colocou o nome do aluno. Gostei muito dessa resposta aí. Muito bem. Aqui, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Teve o pessoal lá de Ibirarema, olha. A Bianca, da professora Mary. Colocou evaporação, é a escola Francisco Duarte. Muito bem. É o ciclo da água, o processo da evaporação. Certíssimo. Certo? Foi José Maria. Bom, pois bem. A Sabrina, da aluna Márcia, colocou sim, evaporação. Escola Amélia Quer Nogueira. Acho que é isso. Muito bem. Mais um aqui? Pode falar mais um, Ed. Tá ok. Você que manda. A interação é sua aí. Então, aí o pessoal de Poá, aqui, ó, da PEI Helena. Professor Marcos, o aluno é Grid. Bom, não consegui, é Grid Bar, alguma coisa. Por causa da evaporação da roupa. Então, esse processo, vou me direcionar agora aos alunos que estão nos assistindo aí pelas diversas formas de vídeo, de tela e aplicativos, enfim. Olha só, o importante dessa aula é você guardar o que ficou agora registrado nesse chat com a participação de vocês. Olha, essa coisa da evaporação é devido a uma questão de busca de equilíbrio térmico e que, no entanto, nunca é alcançado. Na verdade, é alcançado, mas existe aí uma coisa cíclica que garante a nossa existência terrestre. Né? Você pode pensar assim, um planeta, né, que tiver o equilíbrio térmico estabelecido é um planeta mortão, né, Ed Joel? Sim, não tem dinâmica, né? Não tem dinâmica nenhuma. A gente precisa dessa dinâmica de buscar o equilíbrio, mas ter essa bagunça no meio do caminho, e a água ajuda bastante, não é, Ed? É a água que é o responsável por esse negócio aí. Eu vou recordar aqui umas coisinhas com você também, não sei se recordar ou colocar para você, além do equilíbrio termodinâmico, a evaporação como um exemplo sensacional porque a gente quer tratar e trouxe como objetivo, essa ideia aqui também de sistema térmico. Ó. A gente tem basicamente 3 sistemas térmicos. Você pode ter o aberto, pode ter o fechado e o termicamente isolado, tá bom? O sistema aberto é aquela... Imagina que você tem ali umas pipocas para fazer uma pipoca e tal, e deixa a panela aberta, né? Aí fornece calor, a própria teoria cinético-molecular ajuda a gente a entender esse processo também. Você vai fornecendo calor, as pipocas vão começando a receber esse calor, as moléculas vão começar se agitando, e vão se agitar mesmo até as próprias pipocas. Elas vão escapar da panela. Então você vai perder pipoca.
Então, num sistema aberto, você tem troca de matéria, a matéria pode sair, ela pode escapar, certo? Então você tem troca de energia, calor, né? E troca de matéria. Num sistema fechado, vai lá e tampa, beleza? Estampou o sistema, o que vai acontecer? Você vai impedir, então, que as pipocas pulem fora. Um sistema fechado, então, tem troca de energia, mas não tem troca de matéria. Agora, é a latinha de refrigerante também, né? É um sistema fechado, né? Agora, um sistema termicamente isolado já seria quase a geladeira ali, um sistema em que as trocas de energia não acontecem, né? Você vai ali direto para uma situação de não perder calor e nem ganhar calor, digamos, né? E também não tem como escapar as moléculas, tá certo? Um sistema termicamente isolado, não há trocas nem de energia e nem de matéria. Mostra a figura aí para visualizar, tá vendo ali? Ó? Sistema aberto, sistema fechado. No sistema aberto escapa matéria, no sistema fechado não escapa. Sistema termicamente isolado, não tem troca nem de energia nem de matéria. E aí, o que você acha? A Terra é um sistema aberto, fechado ou sistema termicamente isolado? Ora, é um sistema fechado, né? A gente está fechado pela nossa própria atmosfera, né? A atmosfera fecha. Né? Se bem que tem uma troca atmosférica, da atmosfera com algumas trocas de moléculas, mas a gente considera mais para um sistema fechado do que aberto. Agora, termicamente isolado não é. Tem troca de energia. Entendeu? E, para recapitular aí o que a gente vem falando lá desde o comecinho, ó, vamos guardar esse negócio, eu vou retomar em outras aulas porque isso é importante, mas vamos começar agora a fazer esse marco aí. O que é quente e o que é frio? São sensações térmicas. Vamos fazer o seguinte, vamos substituir quando a gente fala quente, maior temperatura, frio, menor temperatura. Quando você tem um corpo quente e um corpo frio, você tem um corpo que está maior temperatura e um corpo que está menor temperatura. Você colocou ali os dois juntos, colocou os dois ali em contato, misturou os dois, a troca de calor até que se estabeleça uma temperatura de equilíbrio. Vou repetir, quando você tem um corpo que está numa temperatura alta e um corpo que está com uma temperatura baixa, relativamente um ao outro, colocou ali em contato, misturou os dois, vai haver troca de calor. O calor vai fluir espontaneamente, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é um princípio básico da natureza, tá bom? E acontece mesmo. Aí tem um exemplo aí de um passarinho sedento que eu vou deixar para a próxima aula porque eu acho que é legal a gente fazer esse experimento. Então, numa próxima aula eu vou trazer esse passarinho sedento aí para você dar uma olhadinha. Ó. Ele é um passarinho que tem essa figura, não precisa se preocupar com o que está escrito, não, porque a gente vai mostrar isso ao vivo para você. Vou ler rapidamente, vou explicar rapidamente como ele funciona. Você coloca ali um passarinho que tem esse desenho, está vendo ali na figura? Ó? Ele tem ali uma cabecinha que tem um veludo e tal, tem um tecido recoberto. Ele é um tubo, né, que está encerrado ali um líquido que chama éter. E aí você pega e molha a cabeça do passarinho, ele pega e abaixa, bebe ali a água e depois ele volta, ele fica fazendo esse movimento aí, ele fica trabalhando o passarinho, entendeu? Isso aí está disponível aí no repositório do Centro de Mídias de São Paulo, e aí você pode pegar esse PowerPoint, compartilhar aí com o professor e tal, e fazer uma pesquisazinha. Nós vamos voltar a falar com ele, falar dele aqui na nossa aula de ciências, né, Ed? Sim. É bonitinho o bichinho. Quer mandar um abraço aí? A aula está acabando já. Por hoje eu acho que está bom. Tem a galera aqui da Escola Helios Eberlino que está chegando aqui. O pessoal do Marrei Júnior está sempre presente. O pessoal do 7º ano da Mário Franciscon. Olha. O pessoal da José Roque de Almeida. Tem pessoal de Ibiúna, né, Ed? Tem, galera aqui. Muito bem. Vou falar o geralzão aqui, porque senão, né? Deixa eu ver aqui, pegar o nome da escola aqui. Acho que é vereador Antônio de Ré. É isso? Antônio de Ré. Acho que é em Guarulhos. Bom, marrei de novo aqui. A galera tá em peso aqui, viu? Aí o pessoal comentando aqui da aula, agradecendo. Ó, Embu das Artes está presente, acabou de chegar. Sorocaba. O pessoal tá chegando aqui. Bento Pereira da Rocha, de São Paulo. Tá certo. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Quer fazer aquele aviso final, Ed Joel? Sempre. Dizer que você pode e deve aí avaliar a nossa aula. Dizer o que gostou, o que não gostou, né? E você entra aí nesse QR Code, nesse link,
E é isso aí, a gente espera que você tenha gostado aí, que a aula tenha dado um start para uma discussão legal aí na escola. É isso aí. A gente volta na próxima aula de ciências e eu prometo trazer aí o passarinho sedento para você dar uma olhadinha, tá bom? Até lá.